O tucano Eduardo Leite deixou o governo do Rio Grande do Sul para entrar em pré-campanha para a presidência da República. Ele é um dos nomes que estão concorrendo na chamada Terceira Via, um grupo de políticos que pretende lançar, em 18 de maio, um candidato único para concorrer ao Palácio do Planalto. E foi com Eduardo Leite que a Gazeta do Povo conversou hoje. Vem conferir. Primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas, agradecer o senhor ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente, né? É um prazer receber o senhor aqui na Gazeta do Povo. Prazer é meu. Bem, eu gostaria de conversar essa nossa conversa falando, óbvio, de eleições, né? Ainda falta um pouco menos de 6 meses aí, mas já é o assunto do momento há algum tempo, né? O senhor deixou o governo do Rio Grande do Sul e está em pré-campanha para presidente, certo? Você poderia explicar para o leitor da Gazeta do Povo como é que é possível o senhor ser pré-candidato a presidente do PSDB, mesmo tendo perdido as prévias no ano passado, as prévias do partido, para o ex-governador de São Paulo, João Dória, né? E também aproveito já para perguntar quem que está te apoiando aí nessa empreitada. Fui convocado pelo partido para participar de uma mobilização em favor de uma alternativa para o Brasil. O mais importante nesse momento, Isabela, é que nós estejamos unidos para viabilizar um caminho alternativo, que eu insisto, não é uma terceira via, mas uma primeira via para o Brasil. A primeira via não pode ser outra que não aquela que busca união, que busca promover conciliação e não o confronto, o enfrentamento que as outras duas vias propõem para o país. E é nessa direção que eu renunciei o mandato para estar disponível, à disposição, para ajudar nesse processo, na posição que entenderem que eu melhor possa colaborar. É nessa direção que eu fiz a renúncia, dando a minha participação, com o meu tempo, com a minha disposição e a minha disponibilidade para ajudar a construir convergência. Então, eu me coloco nessa condição, não estou aqui para tirar posição de ninguém, mas para construir, ajudar a construir a convergência nesse grupo de partidos e de lideranças que entendem que a gente deva viabilizar uma alternativa para o país, conforme uma própria carta feita pelo PSDB, por várias lideranças, me convocou, me chamou para ter esta participação com diversas lideranças, entre senadores, governadores, deputados do partido, que entendem que eu tenho um papel a cumprir nesse processo. Mas qual vai ser a sua estratégia de convencimento de que o senhor é o candidato ideal aí para sair? Não existe uma estratégia de negociação. O que existe é colocar a minha própria trajetória. As pessoas me conhecem, mas eu estou colocando isso à disposição. Fui governador de um estado que estava quebrado, que não conseguia nem pagar as contas do mês para os seus funcionários, que tinha impostos aumentados e uma situação política historicamente difícil. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado de difícil trato político, né? Debates muito acirrados, nunca conseguiu sequer eleger um governo de continuidade, talvez por isso, por tantos enfrentamentos muito complexos, muito difíceis no cenário político, e dentro desse contexto difícil do ponto de vista fiscal e também difícil do ponto de vista político, nós fizemos um governo de transformação. Então é isso que está sendo colocado na mesa, para que seja conhecido, reconhecido pelas pessoas, e se entenderem que em função dessa trajetória, desse histórico, eu deva liderar um projeto, eu me sinto apto para liderar. Se o meu papel for o de ajudar em outra frente, de outra forma, um projeto alternativo, eu vou estar ao lado daquele ou daquela que tiver a liderança para ajudar a construir a viabilidade desse projeto. Governador, o seu partido, o PSDB, o Cidadania, o MDB e o União Brasil estão prometendo aí lançar um candidato único, né, para ser presidente daqui a um mês, dentro de um mês. Como é que está sendo, como é que vai ser esse processo de escolha aí, né? Porque a gente vê vários candidatos, né? Tem a senadora Simone Tebet aí, que o diferencial dela, né, é a única mulher na disputa até agora.
Tem também o seu colega de partido, o João Dória, tem também agora o nome do Luciano Bivar, que surgiu, né, do União Brasil. Eu queria saber assim, qual que é o seu diferencial na disputa e como é que os partidos planejam chegar a um consenso para escolher esse nome. Acho Vai que ser não critério de existe, pesquisa eleitoral ou não algum existe outro uma ponto? fórmula objetiva matemática para a definição de uma candidatura à presidência da República, né? Certamente, a partir da sensibilidade política, das lideranças que compõem esses partidos, das suas experiências, vai se analisar, dentro do cenário eleitoral que a gente tem para 2022, qual o perfil que melhor se encaixa no que a população parece demandar. E aí, o que a política exige muito diálogo, muitas reuniões, muitas conversas, para que se possa afinar esse processo de decisão e termos a convicção na escolha daquele ou daquela que vai liderar este projeto. O importante é que tenha a capacidade de trazer o debate para onde nós entendemos que ele deva estar, na proposta de futuro, né? Qual é a proposta para o meio ambiente, qual é o caminho para o país retomar crescimento econômico, qual é o discurso de conciliação dessa nossa diversidade como povo brasileiro que deva ser levado adiante, ter a capacidade de ser entendido pela população com essas agendas que entendemos devem estar sob o cuidado de quem liderar o projeto da primeira via. Pois é, a senadora Simone Tebet até comentou que a terceira via não está se saindo muito bem nas pesquisas de intenção de voto, porque não tem um rosto, mas também não tem uma proposta, né? A gente não escuta falar de propostas da terceira via. Quais seriam as suas propostas, governador? Me parece claro, Isabela, que a gente tem no Brasil um problema de crescimento sustentado no tempo. O Brasil não consegue sustentar taxas de crescimento por longo prazo e, por isso, tem voos de galinha, né? Ele acaba tendo um ano de crescimento econômico, gera uma sensação de bem-estar para a parcela da população mais vulnerável, mas não consegue sustentar isso por longo período. Então, a gente precisa resolver essa questão do baixo crescimento econômico do Brasil ao longo das últimas décadas, a partir, sim, de reformas estruturantes que deem melhor condição de competitividade e de produtividade para a nossa economia. Uma delas, a reforma tributária, que deve resolver o complexo sistema tributário que nos limita a capacidade de empreendedorismo. É muito difícil para o empreendedor no Brasil a sua vida por conta de um complexo sistema de tributação que gera muitos riscos para quem empreende de ser surpreendido com uma mudança de interpretação da legislação e multas e penalizações, mesmo que esteja fazendo tudo corretamente, por conta da complexidade na classificação dos seus itens, por exemplo. Então, para dar um exemplo de uma das reformas que deve estar no centro da atuação do governo para viabilizar essa retomada de crescimento de forma sustentada. Mas não apenas isso, né? O Brasil precisa ter sempre a consciência de que tem uma população vulnerável para a qual precisa ser dado atenção devida, e eu entendo que o país precisa ir para uma nova geração de programas sociais. Se aprendeu muito com os programas sociais ao longo do tempo, a gente tem que olhar para o passado, reconhecendo aquilo que foi feito e buscando aperfeiçoar, evoluir a partir dos programas existentes. Eu entendo, por exemplo, que o Brasil pouco protege a sua infância. A pobreza infantil não é devidamente cuidada. Vou dar um dado, né, que demonstra isso claramente. 42% das crianças abaixo de 14 anos no Brasil estão abaixo da linha de pobreza estabelecida pela ONU de R$ 460, paridade poder de compra, per capita. Enquanto 7% dos idosos acima de 60 anos estão na mesma condição, abaixo da linha de pobreza. Ou seja, a gente tem instrumentos e programas que cuidam na linha de chegada, vamos dizer assim, lá, né? Depois na sua linha de vida, mais para o final da vida, a gente evita
uma pobreza extrema para a população, mas a gente pouco cuida dessa população no início, na linha de início, no ponto de partida das suas vidas, e por isso talvez o país fique sempre enxugando gelo. A gente mais precisa de governo depois se a gente não melhorou a linha de partida para que as pessoas possam, pela sua própria capacidade, crescer, né? Então, esse cuidado com a primeira infância é onde eu entendo que precisa estar muito focado a atuação de governo, especialmente também os programas sociais. Então, uma nova geração de programas sociais que busca atender especialmente essas crianças, evitando que estejam essas crianças abaixo da linha de pobreza. Programas de transferência de renda especialmente focados para cuidar das famílias que têm essas crianças e dar a essas famílias condições de ascensão social melhor. E, por fim, uma agenda voltada a essa nova economia, a economia verde, onde o país precisa estar com destaque atuando. Um programa forte de enfrentamento a desmatamentos, a cuidado com as florestas e a demonstração clara para o mundo de que o Brasil cumprirá o seu papel na agenda das mudanças climáticas a partir de programas voltados ao meio ambiente que mantenham floresta em pé, que ajudem a melhorar a produtividade no campo sem necessidade de desmatamentos, entre outras agendas ligadas aí à questão ambiental. E, além disso, eu insisto, uma agenda de pacificação do país, né, de reconhecimento da nossa diversidade como um valor, como uma força, e não como um problema a ser combatido, como a gente tem visto aí, né, uma agenda de enfrentamento a minorias e que acabam sendo um problema de diversas formas. Entre outros pontos, acaba acirrando o debate político e fazendo com que o Brasil deixe de cuidar de atacar os problemas porque está gastando energia atacando as pessoas. Sim, governador, aproveitando que o senhor falou de propostas econômicas, ali essa semana um importante economista, o Afonso Pastore, lançou um documento aí, um estudo com várias propostas. Eu queria saber se o senhor chegou a dar uma olhada nisso, se o programa que ele... Não é um programa, né? É uma série de propostas que ele apresentou, se tem alguma proposta ali que o senhor pretende levar, caso seja escolhido da primeira ou terceira via, enfim. Fazem menos de 48 horas, no momento que a gente está fazendo essa entrevista, que esse documento foi liberado. Chegou às minhas mãos Isso, ontem, o documento do Pastore. Mas conheço, assim, por linhas gerais, as ideias do Pastore, daqueles que se debruçaram sobre esse documento, pelo que vi rapidamente, ele se afina com o que eu penso para o futuro do país. A gente precisa ganhar produtividade, como eu falei, essa produtividade ela vem de reformas estruturantes que façam a nossa economia girar melhor, mas também de uma visão de inserção social, de políticas sociais que ajudem a viabilizar, como eu disse, a melhoria do ponto de partida. Se você não tiver uma população inserida economicamente, que tenha este ponto de partida da sua vida lá na sua infância, com habitação, saneamento, educação, né, que deem um ponto de partida para que ela possa se desenvolver no seu pleno potencial, você vai ter uma população podada da sua capacidade de contribuição econômica, porque não terá tido a formação, o crescimento pessoal que, como ser humano, poderia ter, e, consequentemente, vai produzir menos. E aí, economicamente, o país sofre as consequências. Então, pelo que conheço das ideias do Pastore, ele se afina muito com isso que nós estamos defendendo também para o futuro do Brasil. Tá certo. Eu pergunto isso porque a economia vai ser um tema muito importante, né, Sem nessas dúvida. eleições aí, até por conta da inflação que a gente está tendo E é um agora. dos pontos, né, que mais certamente precisa ser debatido, porque a gente vê muita semelhança no que está sendo feito agora por Bolsonaro com o que era feito por Dilma. Uma tentativa de gerar crescimento econômico a partir de subsídios, subvenções e pouco apreço ao equilíbrio
fiscal que acaba redundando, acaba resultando em inflação. E nada é mais concentrador de riqueza do que a inflação, porque as pessoas que têm dinheiro, as classes mais altas, têm mecanismos de proteção, acabam fazendo aplicações financeiras que protegem o seu dinheiro. A população mais pobre não tem essa capacidade de poupança de aplicações. Então, o dinheiro cai na conta do salário e já vai sendo gasto para pagar o aluguel, a energia, o combustível, entre outros, a alimentação, outros itens que estão ficando a cada dia mais caro e o salário não aumenta. Então, a população mais pobre é especialmente punida. Então, não dá para ser tolerante com a inflação. E por isso que é tão importante que a agenda da responsabilidade fiscal, a responsabilidade com as contas públicas, não vem em direção oposta à melhoria da qualidade de vida. Pelo contrário, é fundamental que a gente tenha equilíbrio nas contas para que o governo possa evitar inflação e assim evitar a deterioração do poder de compra dessa população mais pobre. Sim. Governador, agora eu queria voltar um pouquinho a falar sobre a questão política. No fim de março, a gente teve aí 2 eventos, digamos assim, que sacudiram um pouco a disputa da terceira via, ou primeira via, enfim. Como, por exemplo, foi a ameaça do Dória aí de continuar no governo de São Paulo, né, não disputar a presidência, e também a troca do partido do Moro, né? Ele saiu do Podemos e foi para a União Brasil. Como é que o senhor viu esses movimentos, né? Isso te fortaleceu ou prejudicou de alguma maneira? E também queria saber como é que essa estratégia do Dória repercutiu dentro do partido. Olha, ambos os movimentos são de foro íntimo, vamos dizer assim, praticamente, dos dois agentes políticos, né? É legítimo ao ex-ministro Sérgio Moro procurar os caminhos que entenda melhor politicamente viabilizarão o seu projeto pessoal, que é legítimo, é absolutamente legítimo que um agente político tenha aspiração e procure os caminhos para viabilizar essa aspiração. Assim como ao ex-governador João Dória, que tem o meu respeito, é legítimo também ser um possível nome. Desculpa, aqui barulhos geram a movimentação aqui em casa. Não tem problema. É legítimo que tenha aspiração política, um agente político para, né, que motive. O importante é que não seja essa aspiração o que simplesmente o que move um agente político, porque no final das contas a aspiração maior é como cidadão de dar uma contribuição. O ex-governador João Dória parece ter sido, durante um período, durante um momento, pensado em ficar à frente do seu governo no estado de São Paulo. Bom, enfim, é ele quem deve responder por isso. O ex-ministro Sérgio Moro escolheu um novo partido político onde entende terá mais espaço. Também ele deve responder por isso. Acho que o que é importante deve estar presente nos dois, e eu vi por manifestações de ambos está presente, é a disposição de dialogar, de construir convergência em torno de uma candidatura única. E acho que isso que é importante a ser saudado nos dois, que a gente tenha a capacidade de dialogar e colocar acima das nossas aspirações pessoais o nosso desejo de viabilizar para o Brasil algo de diferente do que está aí entre um atual presidente que não entrega bons resultados para a população e um ex-presidente que também já frustrou muito as expectativas da população brasileira. Mas eu reforço a pergunta: o senhor acha que esses movimentos prejudicaram ou podem ter beneficiado aí a sua pré-candidatura? Acho que nenhuma coisa nem outra. Acho que simplesmente foram movimentos deles. E acho que uma candidatura deve se afirmar pelas suas qualidades mais do que pelos defeitos que outros tenham ou de erros de eventuais adversários, né? Acho que é importante que uma candidatura à presidência da República se viabilize pelas suas qualidades. Como eu disse, eu estou neste jogo, né? Estou aí participando dessas discussões
com a minha trajetória, com o meu currículo, com a minha forma de fazer política à disposição. Se houver entendimento de que ela encontra o sentimento da população com quem a gente vai conversar, eu me sinto preparado para fazer. Se houver o entendimento de que outro nome melhor faz essa conexão, eu estarei ao lado para poder ajudar a construir também essa candidatura. Como vice também? Acho que nada pode ser descartado, né? Eu não estou nesse processo buscando serviço, até porque a gente sabe que a candidatura ela é muito guiada, a conexão se estabelece pelo candidato titular, né? No caso, o candidato a presidente. Então, acho que é importante que todos estamos discutindo quem será o candidato a presidente. A candidatura a vice será aquela que melhor puder colaborar nesse processo. Eu posso, inclusive, não ser candidato a nada e estar ajudando em outra frente, como melhor puder dar contribuição para que o país tenha uma agenda que pense no país, mais do que em derrotar um ou derrotar outro, que pense em fazer o Brasil sair vencedor e não em ter simplesmente um derrotado no processo eleitoral. Sim. Na leitura que eu faço aí desses movimentos que aconteceram no fim do mês passado, né, o ex-juiz Sérgio Moro meio que acabou ficando escanteado aí pela terceira via, né? Isso não passa a impressão de que esse grupo político da terceira via, ele tá deixando de lado a pauta do combate à corrupção? Não, acho que não. É uma agenda na qual o ex-ministro Sérgio Moro foi protagonista, teve uma exposição especialmente importante, mas não é uma agenda que ele detém com exclusividade, né? O importante é que a agenda esteja na candidatura, que o projeto que enfrenta a corrupção, que é comprometido com a transparência, que tenha honestidade entre os seus valores, seja presente na candidatura, não necessariamente com o candidato. Ninguém será sozinho o candidato absolutamente completo, né? O Brasil é diverso, homens e mulheres, negros, brancos, índios, nós temos jovens, idosos, um país continental com as diversas regiões, culturas que nós temos, nunca vai conseguir ser absolutamente sintetizada na chapa de duas pessoas. Então, o que é importante é que o projeto tenha essas agendas lá presentes. E o enfrentamento à corrupção, sem dúvida nenhuma, é uma agenda que terá absoluto destaque para aquele que quiser governar o Brasil nesta primeira via. Tá certo, governador. Falando então sobre, já que a gente está nesse tema da corrupção, queria saber o que o senhor achou das decisões do STF que devolveram os direitos políticos para o ex-presidente Lula. Acho um equívoco, né? Respeito na decisão judicial, tenho respeito pela Suprema Corte, mas acho um equívoco o processo que se desdobrou, lá que levou à condenação o ex-presidente Lula, passou por diversas instâncias, não apenas por aquela primeira instância, pela segunda, pela terceira instância, passou por um tribunal regional, foi levado à Suprema Corte, e em cada uma das etapas é analisada a preliminar de competência daquele juízo para o julgamento. E foi validado nessa análise preliminar a competência do juízo pelo qual passou o ex-presidente Lula. Mas, enfim, acho que foi um equívoco, mas é uma pauta superada e vamos fazer o debate político com as condições jurídicas que se estabeleceram. Governador, eu também queria saber qual é a sua opinião sobre o projeto de lei de fake news que está em tramitação no Congresso. O senhor considera uma boa proposta? Tem pontos fracos, tem pontos fortes? Qual que é a sua opinião? Acho que é importante ter regulamentação que dê consequência a quem divulga, dissemina notícias falsas. É muito importante avançar nessa direção. Agora, claro, com todo o cuidado, com toda a cautela para evitar cerceamento à própria imprensa e
a liberdade de expressão. Então, é importante fazer os ajustes. Eu não tenho o domínio sobre o conteúdo exato do projeto, né? Não tive o tempo para fazer a análise mais apurada deste projeto na condição em que está, mas entendo que é um assunto que precisa avançar, né? Para que se dê consequência para quem distribui mentiras que acabam corrompendo ou tentando corromper a nossa democracia. A liberdade de expressão é para fortalecer a democracia e não para dar um escudo àqueles que querem utilizar essa liberdade de expressão com o intuito de atacar a própria democracia. Então, essa regulamentação, dar consequência a quem divulga notícias falsas, a quem cria essas notícias, acho que é bastante importante para proteger um valor maior que nós temos, que são as nossas liberdades e uma democracia vigorosa que nos permita a todos conviver cientes dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, cada um. Por isso que é importante que avance essa discussão, mas com a cautela para evitar também que nós esbarremos aí em alguma situação jurídica que constrangesse também liberdades. Sim, com certeza, até porque corre-se o risco, né, de crimes de opinião, né, alguma opinião aí ser interpretada como notícia falsa, então aí Sim. a gente, né, penalizar pessoas por opiniões. Não é fácil, é complexo regulamentar algo como isso, né, mas por isso que exige todo um cuidado. Eu falo sobre a imprensa sempre, que defendo uma imprensa livre para criticar e para ser criticada também. Nem sempre, né, a gente vê essa mesma disposição para sofrer críticas daqueles que adoram criticar. Eventualmente, quando se faz alguma crítica, a forma como a imprensa fez uma abordagem de um tema, imediatamente há uma resposta por parte da imprensa de que é um ataque ali, aquela crítica acaba sendo um ataque à imprensa, quando não é. Né? Tanto quanto a imprensa tem que estar livre para criticar, ela também deve estar para ser criticada. Eu prefiro conviver com um jornalismo tendo que dar uma entrevista a um jornalista ruim, eventualmente, que vai distorcer uma pauta, do que conviver com jornalismo nenhum, ou com não ter que prestar contas, no que não ter que dar contas para ninguém. Então, são contradições que nós sempre teremos e que nós temos que, com toda a cautela, com todo o cuidado, buscar ajustes que nos permitam avançar, evoluir, melhorar, mas certamente sem permitir que se dê qualquer passo atrás em liberdades, direitos garantidos pela luta de tantas pessoas que buscaram criar, numa democracia como a nossa, condições para que as pessoas sejam efetivamente livres. Certo, governador, eu queria voltar de novo na questão política, tocando aqui no ponto das pesquisas eleitorais. Nas últimas sondagens, sem a presença do ex-juiz Sérgio Moro, aparentemente quem mais se beneficia dessa saída dele é o presidente Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro e o Lula somam aí quase, em algumas pesquisas, né, 50% das intenções de voto, e considerando esses cenários aí que estão postos hoje, acredito que a terceira via teria que trabalhar para conquistar ou os votos que hoje estão com Bolsonaro ou os votos que hoje estão com Lula. Qual o caminho que o senhor enxerga diante disso, desses números? Acho que está muito claro que muitas pessoas estão votando em Bolsonaro para evitar que Lula volte, e muitos votam ou indicam voto no Lula, querendo tirar o Bolsonaro. Acho que a rejeição a ambos os candidatos deixa isso muito claro, que muitas pessoas estão votando contra um ou contra o outro. No momento certo, que a campanha eleitoral começar, esse sentimento de estar votando contra um ou contra o outro vai conhecer outros candidatos, alternativas. Então, é possível, sim, se tirar voto de um e de outro candidato, e até mesmo dos dois candidatos, a partir de uma alternativa que se apresente para a população de forma qualificada. E uma aliança com, por exemplo, Ciro Gomes é viável?
É difícil ainda dizer, eu acho que é importante conversar com o Ciro, compartilhar com ele ideias, ouvir as suas ideias, debatermos rumos que pensamos para o futuro do país, mas antes de tudo tem que ter convergência na agenda, antes de buscar a convergência numa candidatura. Talvez haja impossibilidade de convergência numa agenda comum com o Ciro, mas acho que é legítimo que se busque isso, que se tente. O senhor já chegou a conversar com ele? Tivemos algumas conversas, um tanto superficiais, né, sem um aprofundamento, e eu estarei disponível para conversar, para buscar ajudar nesse entendimento, né, ou, se for o caso, reforçar que entendemos que não seja possível estar juntos, mas acho que é importante conversar sem dúvida nenhuma. O Ciro é um protagonista nesse processo também. Para encerrar nossa conversa, governador, o senhor citou um vídeo que foi divulgado logo no dia que o senhor anunciou que ia deixar o governo do Rio Grande do Sul, que o senhor admirava líderes como o Macron, o presidente da França, né, e também o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau. Esses dois líderes, eles reprimiram protestos, né, durante seus governos, e são bastante criticados aqui no Brasil, principalmente pela direita. O Macron, por exemplo, ele é bastante criticado pelo setor do agronegócio, né? Eu queria saber o que faz o senhor admirar esses dois nomes e se não te preocupa aí o fato de que, principalmente, a direita, o fato da direita ter uma visão negativa sobre Acho que sim. eles. Na verdade, eu não falei ali exatamente sobre admiração a um ou outro. O que eu estou chamando a atenção é que o mundo está apostando numa nova geração, está buscando novos líderes. Macron, Trudeau, Jacinda Ardern na Nova Zelândia, ou aqui do lado, que com uma ideologia diferente, o Boric, que com 35 anos é o presidente do Chile. Eu até brinquei já em outra entrevista dizendo, quando me falam que eu sou muito jovem, digo, jovem é esse menino do Chile que tem 35 anos, eu tenho 37 já. Então, estou chamando a atenção, destacando que existe uma nova geração de líderes com uma nova agenda de um século XXI sendo trazida para o debate. Pode gostar, pode não gostar, mas se está buscando novos caminhos, talvez até para cometer novos erros, mas não os mesmos erros do passado. O Brasil está aí, parece parado no tempo, discutindo a agenda ainda do século XX, quando nós devíamos estar discutindo energias renováveis, a gente está preso discutindo petróleo, por exemplo, e a nossa dependência dele, e a empresa pública de petróleo, de exploração de petróleo, que é a Petrobras, que está bem, é importante, tem a sua importância, mas especialmente difícil de aceitar que o Brasil esteja preso nessa discussão do século XX sem ter uma discussão séria sobre essas pautas, essas agendas do século XXI. Nessa direção que eu chamo a atenção e destaco que o Brasil pode encontrar novos caminhos. Nessa direção eu me sinto à vontade para falar como uma liderança desta nova geração de políticos que quer ver o país buscando mais construir caminhos do que destruir simplesmente adversários, pessoas, atacar as pessoas e não atacar os problemas. O Brasil tem que ser inimigo da pobreza, da miséria, do desmatamento, tem que ser inimigo do baixo crescimento econômico e não criar inimigos internos entre nós mesmos numa luta de povo contra povo que não nos faz chegar a lugar nenhum. Tá certo, esclarecido então. Aproveitando que o senhor mencionou Petrobras, a favor ou contra a privatização? Eu acho que a Petrobras deve ter a discussão da sua privatização, sim, sendo feita com seriedade. É claro que isso não significa que a empresa possa ser verticalmente privatizada, ela tem várias subsidiárias, então, privatizações de determinados setores da empresa, até chegar um momento em que a empresa se torne totalmente privada, e que não significa que o Estado, que o poder público, o governo, se ausente do setor, porque ele regula, ele orienta, ele fiscaliza, o governo tem outros papéis a cumprir, que não necessariamente o de operador direto. A operação direta pelo poder público
muitas vezes, na via de regra, acaba gerando ineficiência, seja por pouca capacidade de atualizar, de modernizar a empresa, de contratar e demitir com mais facilidade, né, por conta do engessamento da legislação, acaba gerando essa dificuldade de eficiência do lado de uma empresa pública, como também acaba significando loteamento de cargos, corrupção, contratos direcionados, né, por conta dessa complexidade de gestão de algo que é de todos e que acaba sendo de ninguém diretamente. Isso acaba gerando muitos problemas em administração que acabam respingando na população. Então, o papel do Estado pode ser melhor o de orientar, regular, fiscalizar, mas não o de operar diretamente. Tá certo, governador. Uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer. Já é a terceira última pergunta. Já é a terceira e última pergunta. O senhor disse que, ao sair do governo do Rio Grande do Sul, disse que isso abriria muitas portas, mas não fecharia portas. Então, eu queria saber o que o senhor pretende fazer, caso não seja escolhido aí dessa primeira via, como o senhor disse, para disputar a presidência. Qual seria o seu caminho político? Quando a gente se lança na vida pública, a gente não se pertence, né? Talvez por isso eu entendi por que os políticos falam de si mesmos no plural, né? Nós fizemos, nós vamos. A gente acaba integrando um grupo de pessoas que têm um propósito comum e é com essas pessoas que eu vou discutir quais os melhores caminhos. Eu estou disposto e disponível para ajudar no projeto nacional, mas vou buscar dar a minha colaboração onde melhor entenderem que eu possa contribuir. Nós temos um projeto em andamento aqui no Rio Grande do Sul, temos outros nomes que podem levar esse projeto à frente. Então, entre as tantas cadeiras que estarão sendo disputadas, eu vou discutir com esse grupo político onde melhor eu posso dar a colaboração, inclusive, se for o caso, sem concorrer a nenhuma delas e ajudando nos bastidores. Não tenho nenhum apego a cargos, a salários, eu tenho a preocupação de dar minha colaboração. Já saí de mandato como prefeito, sem concorrer à reeleição, fiquei fora de mandato, fui morar até no exterior, estudando em Nova York, depois estudando em São Paulo, fazendo um mestrado, e isso não significou alijamento do processo político. Eu continuei participando do processo político, inclusive vindo a me tornar governador depois. Então, não tem nenhum problema de encontrar outros caminhos do que eu possa colaborar, que não com cargos eletivos. O senhor não descarta aí também voltar para o governo do Rio Grande do Sul, talvez? Parece ser um caminho mais difícil de percorrer, mas eu estarei ajudando a construir a continuidade do nosso projeto aqui, onde entenderem que melhor eu possa colaborar. Tá certo, então, governador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Isabela. Um abraço, até mais. Isabela, isso. Tchau, tchau. Obrigadão.